Lendas urbanas. Essas histórias alimentam nossa curiosidade pelo desconhecido e desafiam nossa racionalidade. Dos fantasmas de prédios abandonados até os encontros sobrenaturais em becos escuros. As lendas urbanas sempre alimentaram um mistério por toda a história da humanidade. E nesse vídeo, veremos algumas delas. A lenda da Matinta Pereira é uma das mais curiosas e assustadoras do folclore amazônico. De acordo com a tradição falada de boca em boca, a Matinta Pereira é uma velha bruxa que se transforma em uma ave todas as noites para fazer suas travessuras e causar terror entre os moradores da região. Seu nome vem do hábito de matinchar, que é como os moradores do lugar chamavam o ato de andar pela cidade durante a noite, sem destino nenhum. A origem exata da Matinta é incerta, mas ela é profundamente enraizada na cultura e na tradição da região amazônica, especialmente nos estados do Pará e do Maranhão. Acreditam que a lenda tenha sido transmitida de geração em geração por séculos, se adaptando às diferentes comunidades ao longo do tempo. A Matinta Pereira é descrita de várias maneiras, mas algumas características são comuns em várias versões da lenda. Ela é geralmente retratada como uma mulher idosa, enrugada, encurvada, com cabelos bagunçados e longos que cobrem seu rosto. Durante o dia ela se disfarça como uma mulher comum, mas à noite ela se transforma numa ave de asas escuras e olhos brilhantes. À noite, a Matinta Pereira sai em busca das suas vítimas, voando silenciosamente pelos céus da floresta amazônica. Ela é conhecida por imitar sons humanos, como batidas em portas e janelas ou gemidos de dor, para atrair as pessoas para fora das suas casas. Em alguns relatos dizem que ela também é capaz de imitar a voz de entes queridos, tornando suas artimanhas ainda mais enganosas. Também se acredita que ela tenha o poder de lançar maldições entre aqueles que cruzam seu caminho. Ela está fortemente ligada à má sorte, doenças e mortes iminentes. Além disso, alguns contos sugerem que ela é capaz de prever o futuro e até mesmo controlar o destino das pessoas. Para se proteger contra a Matinta Pereira, as pessoas usam vários métodos, como por exemplo, o uso de amuletos, rezas e rituais de proteção. Evitar sair à noite e manter as portas e janelas bem fechadas são práticas comuns para evitar o encontro com essa criatura assustadora. A lenda da Matinta Pereira continua a intrigar e assombrar as comunidades da região amazônica, mantendo viva uma tradição rica e cheia de mistério. A lenda urbana da pisadeira é uma das mais perturbadoras do folclore brasileiro, especialmente para aqueles que já experimentaram episódios de paralisia do sono. Ela é ligada a um fenômeno real, conhecido como paralisia do sono, onde a pessoa acorda durante a noite sem conseguir se mexer ou falar, muitas vezes acompanhada por uma sensação de pressão no peito, como se algo ou alguém estivesse pisando nele. A pisadeira é descrita como uma velha bruxa, muitas vezes com uma aparência grotesca e assustadora. Ela é retratada como uma figura magra e encurvada, com longos cabelos desgrenhados e olhos penetrantes que brilham na escuridão. Dizem que a pesadeira visita as pessoas durante a noite, especialmente enquanto estão dormindo. Ela entra silenciosamente nos quartos das vítimas e se senta nos seus peitos ou estômagos, pressionando-os com força e causando uma sensação de sufocamento. Algumas versões da lenda sugerem que ela faz isso para roubar o ar dos pulmões das pessoas, enquanto outras a retratam como uma entidade maligna que se alimenta do medo e da angústia das suas vítimas. Aqueles que têm o azar de encontrar a pisadeira podem experimentar uma sensação de terror paralisante, além de nem sequer conseguirem se mexer para gritar por socorro. A pressão nos seus peitos ou estômago pode ser tão forte que eles têm dificuldade para respirar, o que só aumenta o pânico. Para se proteger contra a pisadeira, as pessoas usam amuletos como crucifixos ou rosários, colocar um copo de água benta perto da cama ou até mesmo fazer orações antes de dormir. Algumas crenças populares dizem que a pisadeira tem medo do som de chocalhos ou sinos. Ter esses objetos por perto pode ajudar bastante a afastar a criatura. A lenda da pisadeira continua a assombrar as mentes das pessoas, especialmente aquelas que já tiveram uma experiência assustadora de um episódio de paralisia do sono. É uma história que desperta medo e fascínio. A lenda urbana da Cidade dos Afogados é uma história que circula em algumas regiões costeiras do Brasil, especialmente em regiões do Nordeste. A origem exata da lenda é incerta,
mas ela é quase sempre contada em comunidades perto do litoral, onde acontecem eventos catastróficos como inundações ou maremotos. A história pode ter sido inspirada por tragédias reais ou simplesmente pela imaginação fértil das pessoas que vivem nessas regiões. Dizem que a cidade dos Afogados era uma próspera comunidade, com casas e ruas movimentadas, mas, no entanto, um dia um desastre natural aconteceu, como um tsunami ou uma enchente repentina, atingindo a cidade, deixando ela completamente coberta pelas águas do oceano em questão de minutos. Os habitantes da cidade não tiveram sequer tempo de escapar e foram sugados pelas águas, condenados a vagar eternamente nas profundezas do mar. Se acredita que os espíritos dos habitantes da cidade dos Afogados ainda assombram as praias e os mares da região. Dizem que eles aparecem à noite, saindo das águas escuras do oceano, buscando por novas vítimas para se juntarem a eles nas profundezas. Alguns relatos descrevem as vozes dos afogados, chamando os nomes das pessoas que aproximam da costa, tentando atrair suas vítimas. As aparições dos espíritos são ligados a fenômenos inexplicáveis, como luzes misteriosas ou sons estranhos vindo do mar. Algumas pessoas dizem ter visto sombras se movendo sobre a superfície da água, enquanto outras falam que viram figuras fantasmagóricas caminhando pela praia. Para se proteger contra os espíritos, as pessoas evitam se aproximar da costa durante a noite, evitam nadar em águas profundas ou turbulentas e recitam orações de proteção antes de entrar no mar. Alguns pescadores também acreditam que oferecer oferendas aos espíritos pode acalmar sua ira e evitar encontros indesejados. Essa lenda usa o mistério e o sobrenatural, lembrando o quanto somos frágeis diante as forças da natureza. E para fechar com chave de ouro, a lenda urbana do vampiro de Niterói, que é uma das mais famosas do Brasil, especialmente na região de Niterói, no Rio de Janeiro. Essa história volta aos anos 70 e 80, e desde então tem sido tema de muitas conversas, especulações e até mesmo investigações. A lenda conta a história de um homem que teria sido um vampiro real, que viveu na cidade de Niterói praticando seus atos sobrenaturais e aterrorizando a população local. Dizem que esse vampiro era extremamente sedutor e habilidoso em atrair suas vítimas, geralmente jovens mulheres, para se alimentar do seu sangue. Alguns relatos sugerem que ele até mesmo mantinha um castelo ou uma mansão sinistra em algum lugar de Niterói, onde realizava seus rituais e se escondia da luz do sol. O mito do vampiro de Niterói ganhou ainda mais força quando começaram a surgir relatos de pessoas desaparecidas na região, colocando a culpa desses desaparecimentos nesse suposto vampiro. No entanto, nunca houve provas para sustentar essas acusações, e a história permaneceu principalmente como uma lenda urbana. Alguns sugerem que o mito do vampiro de Niterói foi inspirado por acontecimentos reais, como criminosos ou predadores sexuais, que atuavam na região na época. Já outros dizem que é apenas uma história criada para assustar as pessoas e dar um ar de mistério na cidade. Mas, como muitos sabem, essa não é só uma lenda urbana, mas sim um caso tenebroso que se tornou real durante o final da década de 1990. Nesse ano, a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, foi abalada por uma série de assassinatos. O homem apontado como principal suspeito e autor desses crimes foi Marcelo Costa de Andrade, mais conhecido como o verdadeiro vampiro de Niterói, tornando uma horrível lenda uma dolorosa realidade.